Meu Deus, o que estão a fazer com esta criança? A voz da empregada de limpeza ecoou na memória daquela quinta como um aviso que ninguém quis ouvir. Um sussurro de desespero preso entre paredes frias de pedra antiga, onde o luxo rústico e os azulejos pintados à mão escondiam segredos que jamais deveriam ter sido concebidos. Ali, no coração de uma família que parecia perfeita nas capas das revistas sociais, no seio da opulenta quinta do Vale Sereno, crescia silenciosamente uma história que ia virar o país de ponta cabeça, derrubar máscaras caras e revelar o que acontece quando a ganância se torna maior do que o amor. O que ninguém sabia naquela manhã tranquila de sol alentejano era que os próximos dias transformariam uma simples funcionária invisível na protagonista de um escândalo que rasgaria o véu da mentira diante de todos, e que aquele bebê, Diogo, tratado como um objeto de decoração, estava prestes a ser salvo por alguém que o mundo insistia em ignorar até agora. Antes de continuar esta história, responda-me uma coisa. De onde é que nos está a ver agora e que horas são aí na sua cidade? Adoro saber até onde estas narrativas chegam. Quem está aí desse outro lado a viver este momento comigo, a sentir cada detalhe e cada revelação juntamente com esta narrativa cheia de segredos? Então, prepare já o coração, porque o que vai ouvir hoje não é só mais um caso. É daquelas histórias que mexem connosco, que nos fazem repensar tudo, que mostram como, por vezes, quem parece invisível é quem tem a coragem que falta nos outros. A quinta do Vale Sereno sempre pareceu viva por fora, rodeada de jardins impecavelmente cuidados, vinhas que se estendiam até ao horizonte e câmaras de segurança que piscavam como olhos atentos e eletrónicos, mas por dentro carregavam um silêncio estranho, pesado, como se sustivesse a respiração para esconder o que acontecia quando ninguém estava a olhar. Carla, a esposa do milionário Rui, caminhava pelos corredores como se fosse a rainha do seu próprio império, com passos firmes, perfumes caros que se misturavam com o cheiro a cera de abelha dos móveis antigos, e olhos frios que nunca pousavam no próprio filho por mais de alguns segundos. O bebê, Diogo, de poucos meses, ficava a maior parte do tempo no seu quarto, amplo e claro, com vista para os sobreiros, mas a claridade que entrava pela janela não aquecia a sua pele fina, nem iluminava o vazio que cercava o seu berço de madeira maciça. As empregadas trocavam olhares silenciosos por cima dos panos do pó, percebendo que algo estava profundamente errado, mas nenhuma tinha a coragem de dizer uma palavra, porque naquela casa tudo era controlado, desde os menus do jantar até ao medo que se instalava nos seus corações. Às vezes, à noite, um choro agudo rasgava o ar e a única resposta era o som distante de uma risada abafada, a de Carla, e quando pelo corredor. Quando Rui viajou para uma negociação internacional que duraria meses, acreditando que o lar ficaria sob cuidados perfeitos, a casa mudou de ritmo. Sem o marido por perto, Carla deixava cair a máscara de mãe carinhosa e revelava a mulher impiedosa que poucos conheciam. Não vou perder tempo com esta choradeira, murmurava, passando pelo berço sem sequer olhar para Diogo, como se ele fosse apenas um detalhe incómodo na decoração. As funcionárias perceberam que o menino estava a ficar mais fraco a cada dia, com olheiras profundas e um cansaço que não combinava com a idade. A mãe, por outro lado, apenas pousava em frente ao espelho, treinando expressões dramáticas para entrevistas que jamais chegariam a acontecer. Era como se a criança existisse apenas para sustentar uma imagem que agora ela já não se preocupava em manter, e a quinta inteira absorvia essa indiferença como um veneno silencioso. Foi nesse período que Júlia, a jovem empregada de limpeza de uniforme azul, voltou a notar detalhes que qualquer outra pessoa ignoraria. Ela trabalhava naquela casa havia anos, sempre silenciosa, sempre discreta, sempre a evitar chamar a atenção, e talvez por isso observasse mais do que deveria. Notou que o biberão tinha um cheiro diferente, que o leite por vezes parecia mais espesso, mais opaco, mais amargo no ar. Notou também que a criança dormia demasiado pesado, respirava demasiado rápido e chorava demasiado baixo, como se não tivesse mais força para pedir ajuda. Enquanto recolhia roupas e passava pano no chão, Júlia sentia o coração apertar quando via Carla apertar o biberão com irritação ou empurrar Diogo com impaciência. A cada dia, uma peça estranha se encaixava no seu instinto, formando um puzzle que ela ainda não queria acreditar que fosse real. Certa tarde, enquanto organizava produtos de limpeza no quarto do bebê, Júlia encontrou um pequeno frasco de vidro parcialmente escondido atrás de um porta-retratos de prata. Pegou no objeto com cuidado, sentindo a mão tremer levemente, e leu o rótulo. O nome do medicamento acendeu lembranças que ela jurou ter enterrado para sempre. Lembranças do tempo em que usava bata branca, receitava fórmulas, orientava pacientes e era respeitada como farmacêutica profissional. Por que é que isto estaria aqui? Sussurrou, olhando para Diogo, deitado com a respiração fraca. O frasco, a textura do leite, o comportamento da mãe, tudo começava a apontar para algo terrível. Júlia tentou afastar o pensamento, mas ele retornava com força. Aquilo não era descuido, não era ignorância, era ação. E se fosse verdade, o perigo vinha da pessoa que menos deveria causar mal. Com a mente acelerada, Júlia passou a observar cada movimento da patroa sem parecer estar a observar. Reparou que Carla preparava o biberão longe de qualquer testemunha,
que guardava pequenos frascos dentro de uma bolsa luxuosa e que se irritava sempre que encontrava o bebê um pouco mais desperto ou a reagir com mais força. Ele só me dá trabalho, nem para isso presta, resmungava, ajeitando o cabelo enquanto publicava fotos a sorrir para as redes sociais. Júlia respirava fundo, tentando não demonstrar o choque que sentia ao ouvir frases assim, ditas com tanta naturalidade. A cada dia, Diogo parecia mais frágil, mais dependente, mais apagado, como uma chama a ser sufocada. E o mais assustador era que ninguém na casa via o que estava diante dos seus olhos, ou fingia não ver. Quando o bebê começou a recusar o biberão com mais frequência, virando o rosto e chorando com um som quase rouco, Júlia percebeu que a situação havia atingido um ponto crítico. Ele não aguenta mais isto, murmurou, passando a mão no carrinho enquanto arrumava o quarto. Naquela noite, enquanto limpava a cozinha, ouviu passos apressados e reconheceu o som familiar da patroa a descer a escada com irritação explícita. Segundos depois, a mulher entrou no quarto do bebê e trancou a porta. O silêncio que se seguiu fez Júlia parar no meio do movimento, o pano de limpeza suspenso no ar. Havia algo de diferente naquela noite, um tipo de pressa, uma ansiedade sombria que lhe fazia o coração acelerar sem motivo aparente. E foi essa sensação que a levou a subir as escadas devagar, pisando leve, sem saber exatamente o que iria encontrar. Ao chegar perto da porta, Júlia ouviu um choro fraco, interrompido por um estalido leve, como o som de uma tampa de frasco a ser aberta. Encostou o ouvido na madeira e fechou os olhos, sentindo a respiração presa no peito. A voz de Carla surgiu abafada, carregada de um tom doce demais para ser real. Pronto, meu pequeno. Só mais um bocadinho e tudo vai ficar perfeito para a mamã. A frase, dita com uma suavidade falsa, gelou o corpo de Júlia, que deu alguns passos para trás e sentiu que, naquele instante, a verdade finalmente se revelava, dolorosa, terrível e impossível de ignorar. Ela sabia que, a partir daquele segundo, nada daquilo poderia continuar em silêncio. E o mais assustador era perceber que a mãe não fazia ideia de que alguém acabara de descobrir o segredo que ela escondia tão bem. E era justamente isso que tornava tudo prestes a explodir. Na manhã seguinte aos sussurros atrás da porta, a quinta parecia igual por fora, mas Júlia percebia que algo no ar havia mudado, como se as paredes tivessem absorvido o segredo da noite anterior. Carla desceu as escadas usando um vestido vermelho intenso, caminhando com a segurança de quem acredita ter o controle absoluto de tudo ao redor. Ela passou pelo carrinho de Diogo, sem sequer olhar, murmurando, não me acordes de madrugada outra vez, enquanto ajeitava os brincos caros. Júlia, que arrumava o tapete da sala, observou discretamente o bebê, ainda mais pálido, a respirar com dificuldade e a buscar forças que não deveria precisar de encontrar tão cedo. O sol atravessava as janelas altas e iluminava a cena como se tentasse expor alguma verdade escondida, mas ninguém naquela casa parecia disposto a enxergar. As funcionárias andavam em silêncio, evitando olhar umas para as outras, como se pressentissem que algo grave estava a amadurecer devagar, pronto para explodir no momento errado. Enquanto aspirava o corredor do andar superior, Júlia percebeu que a patroa entrava no quarto do bebê, sempre em horários diferentes, como se tentasse impedir qualquer padrão que pudesse ser notado. Ela carregava uma bolsa pequena, pesada demais para conter apenas maquilhagem, e jamais deixava a porta totalmente aberta quando se aproximava do berço. A cada ida e vinda, o choro de Diogo mudava de intensidade, às vezes fraco e abafado, às vezes mais agudo, mas sempre rápido demais para qualquer pessoa chegar antes que o silêncio retornasse. Engraçado como só choras comigo, disse a mulher certa vez, num tom que parecia mais irritado do que preocupado. Júlia, empurrando o aspirador devagar, tentava manter o semblante neutro, mas sentia o estômago apertar toda a vez que aquela voz fria ecoava pelo corredor. Nada ainda estava claro o suficiente para uma acusação, mas cada detalhe levantava mais suspeitas, como pequenas peças espalhadas de um puzzle sombrio à espera de se encaixar. Numa tarde particularmente silenciosa, a ama, Mariana, sentou-se na beirada da cama e embalou Diogo nos braços com movimentos lentos e cuidadosos. Júlia entrou com um cesto de roupas e percebeu que os olhos da moça estavam vermelhos, como se tivesse chorado durante horas. Ele está estranho outra vez. Dorme demais, sussurrou Mariana com a voz engasgada. O bebê parecia afundar no próprio corpo, franzindo a testa de desconforto cada vez que era movimentado. Júlia, tentando não demonstrar a preocupação que sentia, arrumou as roupinhas no armário enquanto observava tudo pelo reflexo do espelho. A mãe não aparecia há quase 40 minutos, tempo suficiente para fazer qualquer preparada às escondidas. Ao longe, o som de risadas vindas da sala de estar trazia um contraste perturbador. Carla, que deveria proteger a criança, estava a ter um chá das 5 com amigas, comendo pastéis de nata e bebendo um copo de vinho verde, enquanto o filho parecia lutar contra algo muito maior do que cansaço. Ainda assim, Júlia sabia que não era hora de agir, não sem algo sólido. Nos dias seguintes, pequenos comportamentos começaram a destoar. Como fissuras discretas,
A patroa passou a observar a empregada de limpeza com mais frequência, como se tentasse medir cada respiração. Andas muito interessada neste bebê, não achas? Disse um dia, sem tirar os olhos do telemóvel. Júlia respondeu apenas, faço o meu trabalho, senhora. A frase claramente não agradou, e a mulher caminhou na sua direção devagar, com um sorriso que não alcançava os olhos. É bom que continues assim, uma sentença que soou mais a ameaça do que a instrução. A partir daquele instante, Carla passou a circular pelos mesmos ambientes onde Júlia estava, mesmo sem motivo. Às vezes, surgia de repente no corredor. Outras, ficava parada à porta da cozinha, a observar sem piscar. Era como se ela tentasse descobrir se alguém tinha percebido algo que não deveria. E, sem saber, cada vigilância reforçava ainda mais o que Júlia precisava de entender. Enquanto isso, Rui enviava mensagens gravadas de longe, falando sobre reuniões, jantares importantes, investimentos e viagens. Em todas elas, perguntava como estava o filho, e a esposa respondia sempre o mesmo: está fraco. Acho que herdou a minha saúde delicada. Júlia ouvia esses áudios de longe, enquanto lavava o chão da sala, e a frieza com que a mulher mentia sem hesitar deixava um vazio incômodo no seu peito. Mariana também começava a notar contradições. Às vezes, Diogo ficava melhor quando a patroa não estava por perto. Outras vezes, parecia piorar logo após algum momento íntimo entre mãe e filho. Tem algo de errado, Júlia. Eu sinto, murmurou Mariana uma noite, ajeitando a almofada da criança. Júlia não respondeu, mas sabia que aquela intuição partilhada não era coincidência, era o início de um padrão que ainda precisava de ser comprovado. Quanto mais observava, mais Júlia percebia que havia um ritmo estranho na rotina da mãe. Ela escolhia sempre horários em que a casa estava agitada, barulhenta, cheia de tarefas, para entrar sozinha no quarto da criança. Nunca permitia que outra pessoa se aproximasse do biberão antes que o bebê tomasse tudo. E, estranhamente, havia sempre uma troca rápida de frascos entre a sua bolsa e a bancada próxima ao berço. Ele não bebe nada quando vocês as duas estão aqui. Parece que faz de propósito, disse a patroa certa vez, lançando a Mariana e a Júlia um olhar carregado de desconfiança calculada. Foi nesse momento que Júlia percebeu que a mulher estava a construir uma narrativa própria, a preparar terreno para culpar alguém no momento oportuno. Ainda assim, as peças que Júlia juntava não formavam a imagem completa, não ainda. E era justamente isso que a mantinha atenta, à espera do momento certo para agir. No fim daquela semana, a tensão parecia tocar as paredes como eletricidade. O bebê alternava momentos de leve melhora e quedas bruscas, como se houvesse duas forças opostas a lutar dentro dele, uma que o enfraquecia e outra que tentava desesperadamente trazê-lo de volta. Júlia passou a fazer anotações discretas no bolso do avental. Horários, comportamentos, cheiros, cores. Não eram provas, mas eram passos. E cada passo aproximava a história de um ponto sem retorno. Numa noite de vento forte, enquanto dobrava lençóis perto da porta entreaberta do quarto, ouviu Carla sussurrar algo que a fez congelar. Se continuar assim, vai ser mais fácil do que eu pensei. A frase era vaga demais para uma acusação direta, mas clara demais para ser ignorada. Júlia recuou devagar, tentando manter a respiração estável, sabendo que estava mais perto da verdade do que nunca, e que quando essa verdade viesse à tona, não haveria volta para ninguém naquela casa. A madrugada caiu pesada sobre a quinta, trazendo um silêncio tão profundo que parecia engolir qualquer tentativa de descanso. E foi justamente nessa quietude que Júlia percebeu que os passos da patroa estavam mais frequentes do que o normal, como se ela rondasse os corredores, à espera do momento perfeito para agir sem testemunhas. Enquanto a chuva fina batia contra os vitrais, Mariana adormeceu exausta na poltrona ao lado do berço, segurando a mãozinha fraca de Diogo, que respirava com esforço. Júlia, a passar pano no corredor, viu a porta do quarto abrir-se apenas alguns centímetros, revelando o rosto da mãe iluminado pela luz azulada do candeeiro de presença. Ele não me vai atrapalhar mais, murmurou a mulher antes de desaparecer novamente como uma sombra. O som quase inexistente da frase fez a coluna de Júlia gelar, porque pareceu menos um desabafo e mais um aviso. Algo naquela noite seria decisivo, e a casa inteira parecia prender o ar no mesmo ritmo que o bebê, à espera que o próximo movimento acontecesse sem testemunhas preparadas. Na manhã seguinte, quando o sol mal havia surgido, Júlia encontrou o biberão preparado antes do horário habitual, a repousar na bandeja com um líquido mais turvo do que o normal, como se tivesse sido misturado à pressa. Ela aproximou-se devagar, observando o frasco com olhos treinados por experiências que preferia esquecer, notando pequenas partículas em suspensão que não pertenciam ao leite comum. Diogo, fraco e febril, gemia baixinho dentro do berço, o som tão leve que parecia um pedido de socorro engasgado. Antes que pudesse tocar no frasco, Carla entrou no quarto com ares de pressa disfarçada, pegando no biberão da bandeja e dizendo: hoje ele precisa de beber tudo.
A forma como ela segurava o frasco, protegendo-o do olhar dos outros, entregava mais do que as suas palavras insinuavam. Júlia permaneceu imóvel, porém atenta, sentindo que aquela manhã era mais um passo em direção a algo muito maior, algo que ainda não podia ser revelado, mas que estava prestes a tomar forma por inteiro. Mariana, com um olhar cansado, tentou dar o biberão ao bebê, mas ele virou o rosto, empurrando a tetina com a força mínima que lhe restava. Ele não quer, ele nunca quer, sussurrou a moça, quase a chorar. A mãe revirou os olhos com impaciência, aproximando-se com pressa e tomando Diogo nos braços. Ele vai beber, sim, disse, apertando o pequeno contra o peito com uma força desnecessária. Júlia observou de longe, escondida atrás da porta semiaberta, e viu o bebê tossir, engasgar-se e chorar com um som fraco, como se implorasse por alívio. O ambiente ficou tão pesado que a respiração de todos parecia atrasar um segundo, como se a própria casa tentasse entender até onde aquela mulher iria. Júlia sabia que não podia intervir ainda. Cada gesto precipitado significaria ser expulsa dali, e o bebê ficaria sozinho nas mãos de quem parecia desejar o seu declínio. Era como caminhar sobre vidro fino, e cada passo poderia quebrar tudo antes da hora certa. Na hora do almoço, enquanto os empregados organizavam a mesa e tentavam manter a rotina de uma casa milionária a funcionar, o choro do bebê ecoou novamente pelo corredor, desta vez mais fraco, mais arrastado, como um fio de voz prestes a apagar-se. Carla ignorou o som com a tranquilidade assustadora de quem enxerga o sofrimento como ruído de fundo. Júlia, a arrumar travessas de prata na mesa, olhou discretamente para cima, contando mentalmente quanto tempo tinha passado desde o último biberão. Algo não batia certo. O bebê nunca chorava por tanto tempo após se alimentar. A sua fraqueza era sempre seguida de longos períodos de silêncio profundo. Esse choro diferente, insistente, parecia clamar por alguém que o escutasse de verdade. A empregada de limpeza respirou fundo, sentindo o mesmo instinto que tantas vezes tentou calar, mas que agora empurrava o seu corpo com firmeza para o andar superior, mesmo sabendo que aquilo significava ultrapassar limites que poderiam custar o seu emprego, a sua segurança e talvez até mais. Ao chegar ao quarto, Júlia encontrou Mariana desesperada, a abanar o bebê com movimentos rápidos e desajeitados. Ele está quente, muito quente, disse a jovem, a voz trêmula de medo. O pequeno tinha o rosto avermelhado, os olhos semicerrados e respirava demasiado rápido, como se algo estivesse a queimar por dentro. Júlia encostou a mão na testa da criança e sentiu o calor anormal, muito acima do que um corpo tão frágil deveria suportar. O frasco recém-usado ainda estava ao lado do berço, com algumas gotas presas na tetina, e o cheiro suave denunciava o mesmo aroma metálico que ela havia sentido no outro dia. Antes que pudesse analisar mais, passos ecoaram no corredor e Carla apareceu à porta com as sobrancelhas erguidas e um falso espanto ensaiado. O que é que vocês lhe fizeram? Perguntou num tom mais acusador do que preocupado, a preparar terreno para transformar qualquer situação em culpa alheia. Durante a tarde, o estado do bebê oscilou entre febre intensa e sonolência perigosa. E, mesmo assim, a mãe parecia mais preocupada em manter o seu chá das 5 com as amigas na sala de estar, onde as risadas altas contrastavam com o desespero silencioso do quarto ao lado. Nem parece que é mãe, murmurou Mariana. Mas Júlia apenas ajeitou o lençol do bebê, evitando olhar para o rosto de Carla que passava pela porta com copos de vinho verde nas mãos. A quinta seguia a sua rotina paralisante, como se o sofrimento de uma criança fosse apenas mais um detalhe escondido atrás de móveis caros. Júlia sentia um nó crescente na garganta, uma mistura perigosa de impotência e raiva contida, mas sabia que ainda não era hora de confrontar ninguém. O que precisava era de mais sinais, mais padrões, mais certezas, porque, sem elas, qualquer passo em falso faria a verdade perder-se antes de ser revelada na hora certa. No fim do dia, quando o céu ficou alaranjado atrás das janelas enormes, Júlia recolheu a bandeja de biberões vazios na cozinha e notou algo diferente, um pequeno brilho irregular no fundo de um dos frascos, como se um resto de pó se tivesse acumulado ali. Com o coração acelerado, aproximou o frasco da luz e percebeu que aquilo não fazia parte de nenhum suplemento infantil conhecido. Antes que pudesse investigar mais, ouviu a porta da cozinha bater suavemente e virou-se para ver Carla parada ali, a observá-la em silêncio. Andas curiosa demais, disse a mulher com um sorriso que não escondia a ameaça. Júlia segurou o frasco com firmeza, escondendo o tremor nas mãos, e respondeu apenas, só estou a fazer o meu trabalho. Carla inclinou a cabeça, aproximando-se devagar, e respondeu, espero que continues assim, porque gente que se mete onde não deve acaba por desaparecer. A frase ficou suspensa no ar como uma faca afiada, e Júlia entendeu que, a partir dali, tudo ficaria ainda mais perigoso. O fim daquela noite trouxe um silêncio estranho, pesado, como uma nuvem densa prestes a desabar sobre a quinta. E Júlia percebeu que o comportamento de Carla se tinha tornado ainda mais meticuloso, como se cada gesto fosse calculado para esconder rastros que ninguém mais deveria encontrar.
Enquanto Diogo dormia com respiração curta, Mariana cochilava esgotada na poltrona e a casa inteira parecia suster a respiração diante de algo que ainda não tinha nome, mas que crescia como uma sombra atrás das paredes. No corredor, a luz amarelada refletia nos quadros dourados e criava um desenho inquietante nas paredes, como se o próprio ambiente acompanhasse a tensão silenciosa. Júlia, a recolher toalhas do chão, ouviu novamente o som do salto da patroa a ecoar devagar, marcando cada passo com uma firmeza calculada. A mulher entrou no quarto do bebê, sem dizer nada, segurou o frasco de remédio e, com a voz baixa, murmurou: só mais alguns dias. E esse sussurro caiu como um aviso de que algo mais perigoso começava a aproximar-se, mesmo que ninguém estivesse pronto para admitir. Na manhã seguinte, a quinta parecia inquieta, como se uma energia diferente circulasse pelos corredores, levando olhares desconfiados de um lado para o outro. Carla caminhava pela casa com um sorriso tenso demais para parecer natural enquanto ajeitava flores e chamava a atenção dos empregados por detalhes insignificantes. Isto aqui não é um hotel. Façam as coisas como deve ser, dizia, passando os dedos pelo tampo de mármore, sem realmente se importar com a limpeza. Júlia observava tudo de longe, percebendo que a mulher tentava controlar não apenas a rotina, mas as pessoas ao redor, como se estivesse a tentar evitar que qualquer informação escapasse. Quando subiu ao quarto do bebê para trocar o caixote do lixo, encontrou Mariana sentada no tapete, a abraçar o pequeno com cuidado. Ele acordou tão rapidinho hoje. Parecia até assustado, murmurou a jovem. O som leve, quase inocente, acendeu uma faísca na mente de Júlia. O bebê estava a reagir melhor, mas justamente por isso ela sabia que a patroa notaria, e isso traria consequências imprevisíveis. Na hora do almoço, enquanto os empregados finalizavam os pratos e a casa se enchia de cheiros refinados, Carla exigiu que Diogo fosse levado para a sala para ficar perto da mãe, mesmo que isso nunca tivesse sido pedido antes. O ambiente luxuoso contrastava com a fragilidade da criança, que se encolhia no carrinho, a respirar rápido, como se pressentisse que ali não era um lugar seguro. A mãe observou-o por alguns segundos com um sorriso rígido. Depois, disse: coitado, tão fraco ainda. As palavras carregavam uma satisfação quase imperceptível, mas que bateu forte no peito de Júlia, que segurava uma bandeja por perto. Diogo fechou os olhos, mexendo-se pouco, enquanto a patroa aproximava o biberão novo que havia preparado pessoalmente. Mariana tentou aproximar-se para ajudar, mas a mulher levantou a mão. Eu cuido. A tensão ali era tão palpável que parecia preencher o ar, a espremer qualquer tentativa de conforto. E, no fundo, algo invisível parecia mover-se numa direção ainda mais perigosa. Mais tarde, quando a casa começou a preparar-se para a noite, Júlia encontrou no depósito uma caixa com frascos vazios, idênticos aos que a patroa mantinha no quarto. Alguns ainda marcados com resíduos mínimos no fundo, quase imperceptíveis. Ela pegou num deles com cuidado, analisando o material à luz fraca, e percebeu que todos tinham pequenas manchas cristalizadas, como restos secos de substâncias não próprias para uso infantil. Antes que pudesse guardar um frasco no bolso, ouviu passos no corredor e fechou a caixa rapidamente, voltando a empilhar itens como se estivesse apenas a reorganizar o depósito. Carla apareceu à porta, cruzou os braços e perguntou: estás à procura de alguma coisa? A voz não tinha agressividade aberta, mas carregava uma intenção afiada, como uma lâmina prestes a ser usada. Júlia respondeu com calma: só estou a arrumar, senhora. A mulher observou-a por longos segundos antes de sair, e o frio que ficou no ar denunciava que os próximos dias seriam ainda mais arriscados. Quando o relógio marcou o início da noite, a quinta voltou a encher-se de luzes quentes, mas o brilho artificial não apagava o clima tenso que pairava sobre todos. Mariana, nervosa, aproximou-se de Júlia na cozinha enquanto lavava biberões vazios. Eu estou com medo. Parece que ela sabe que nós estamos a perceber alguma coisa, sussurrou, olhando por cima do ombro para garantir que ninguém escutasse. Júlia manteve o olhar baixo, a enxaguar o vidro lentamente, enquanto analisava cada palavra que deveria ou não dizer. Continua a fazer tudo igual. Não deixes que ela note nada de diferente, murmurou, tentando controlar a própria inquietação. O bebê chorou no andar de cima, e ambas congelaram por um segundo, como se o som tivesse atravessado a cozinha como um alerta. Aquele choro estava a mudar, agora misturava dor e uma tentativa de resistência, como se o pequeno finalmente tentasse lutar por si mesmo, apesar do corpo fraco demais para isso. No final da noite, quando os empregados começaram a recolher utensílios e a apagar luzes, Carla apareceu no hall com uma expressão irritada, a avisar que receberia visitas importantes nos próximos dias. Quero tudo impecável. Não admito erros, ordenou, mirando diretamente a empregada de limpeza, como se buscasse provocar algum deslize que pudesse usar posteriormente. Júlia respondeu com a mesma neutralidade de sempre, mas o olhar atento de Carla permanecia colado a ela, como se tentasse decifrar pensamentos. Diogo, que dormia no carrinho, soltou um chorinho agudo, e a patroa caminhou até ele,
inclinando-se com um carinho que parecia ensaiado demais. Tu estragas sempre os meus momentos, murmurou antes de ajeitar o cobertor. Júlia observou tudo de longe, ciente de que aquela mulher estava a começar a perder o controle da sua própria encenação. E quando alguém assim perde o controle, o perigo multiplica-se em silêncio, de forma imprevisível e cada vez mais próxima. Quando todos finalmente foram dormir, Júlia caminhou lentamente até ao quarto do bebê para verificar se tudo estava bem, levando consigo uma calma tensa que só existia na superfície. Ao abrir a porta com cuidado, viu Mariana adormecida na poltrona e o pequeno a respirar de modo irregular, com o rosto ainda mais pálido do que horas antes. Aproximou-se do berço e encontrou novamente um frasco vazio mal escondido sob a manta dobrada. Tocou no vidro frio com a ponta dos dedos e sentiu o coração acelerar, porque aquela evidência repetida já não parecia um acidente. Era um padrão, era uma rotina, era uma intenção. Guardou o frasco no bolso do avental e ficou ali por alguns segundos em silêncio absoluto, a ouvir apenas o som frágil da respiração da criança. A quinta inteira parecia observar à espreita, como se soubesse que algo grandioso e terrível estava prestes a acontecer. E, sem perceber, Júlia já estava mais envolvida do que jamais poderia imaginar, a caminhar para um confronto inevitável, ainda que os maiores segredos estivessem reservados para muito além daquela noite. A manhã seguinte amanheceu cinzenta, abafada, como se até o céu pressentisse que algo começava a deslocar-se dentro daquela quinta luxuosa. E Júlia acordou com a sensação inquietante de que as horas seguintes exigiriam dela mais coragem do que jamais imaginou carregar. Enquanto arrumava as escadas, ouviu Carla caminhar apressada pelo corredor, a falar ao telemóvel com alguém que parecia importante demais para ser ignorado. Eu disse que ele ainda não está no ponto, mas vou resolver isso logo, murmurou a mulher com um tom calculado e frio. Júlia interrompeu o movimento por um instante, absorvendo cada palavra, tentando não demonstrar que escutava. Mariana surgiu logo depois, pálida, a segurar Diogo, que parecia ainda mais fraco, como se tivesse passado a noite inteira a lutar contra algo que drenava as suas forças invisivelmente. O choro quase não saía, apenas um som áspero, tímido, doloroso. E, naquele instante, Júlia percebeu que o tempo se estava a esgotar, mesmo que os maiores segredos ainda não tivessem emergido por completo. Enquanto a casa se movimentava com a preparação para a visita anunciada por Carla, Júlia percebeu que a rotina havia mudado de forma subtil, mas intencional. A mãe permaneceu no quarto do bebê por longos minutos, mais do que o habitual, trancando a porta e impedindo que Mariana entrasse para ajudar. Eu cuido dele hoje. Vocês têm outras tarefas, disse sem permitir objeções. Quando finalmente saiu, segurava o biberão vazio com uma expressão de irritação contida, como se algo não tivesse acontecido exatamente como ela planeava. O bebê parecia sonolento demais, com a respiração irregular e a face avermelhada, sinais que acenderam ainda mais o alerta em Júlia. A empregada de limpeza, enquanto polia os móveis do corredor, observou discretamente cada gesto da patroa, percebendo que a mulher verificava 2 vezes se ninguém a seguia ou observava. Era como se ela carregasse um segredo que começava a pesar demais, mas que ainda precisava de ser mantido escondido até ao momento que considerasse conveniente. Durante a tarde, o jardineiro trouxe encomendas à porta lateral da casa, e Júlia notou que Carla assinou o recebimento com pressa, escondendo o conteúdo rapidamente na despensa do fundo. O pacote era pequeno, envolto em papel discreto, mas pesado o suficiente para deixar claro que não se tratava de algo comum. Mais tarde, quando a patroa saiu para uma chamada longa, Júlia passou pela despensa e viu apenas a caixa vazia deitada no canto com um papel rasgado preso entre as madeiras da prateleira. Ela deslizou devagar, ocultando o movimento, e leu um fragmento que continha apenas números e uma abreviação de uma fórmula química que conhecia bem demais. Algo que jamais deveria estar ali, muito menos perto de uma criança. Antes que pudesse analisar mais, ouviu passos a aproximarem-se e guardou rapidamente o papel no bolso, voltando ao trabalho como se nada tivesse acontecido, embora o coração estivesse acelerado, como se anunciasse uma reviravolta prestes a explodir. A tensão aumentou quando, no fim da tarde, Carla desceu a carregar Diogo ao colo, com o rosto pintado de falsa preocupação, enquanto discursava alto para as funcionárias que organizavam a sala. Ele está cada vez pior. Talvez precise de o levar ao hospital para mostrar como faço tudo sozinha, afirmou com um sorriso exageradamente triste. Mariana, que vinha do andar superior, observou com lágrimas nos olhos e murmurou baixinho para Júlia: ela quer que ele piore. Eu sei. Júlia não respondeu, mas o olhar firme mostrava que também acreditava naquilo, mesmo sem provas definitivas para confrontar a patroa naquele momento. A mãe colocou o bebê no carrinho com um descuido disfarçado, ajeitando o cobertor com uma dureza desnecessária. E quando se afastou, a criança soltou um gemido fraco que fez a empregada de limpeza morder a própria língua para não correr até ele. Era evidente que algo estava prestes a transbordar e que a máscara daquela mulher arrogante estava a começar a rachar. Durante o jantar, a quinta parecia um palco cuidadosamente iluminado,
onde cada movimentação de Carla tinha uma intenção calculada. Ela caminhava pela sala com copos na mão, comentando sobre eventos futuros e rindo de situações que não tinham graça nenhuma, enquanto o bebê permanecia apagado no carrinho ao lado, como se tivesse sido esquecido propositalmente. Júlia, de longe, observava tudo enquanto servia água aos convidados, percebendo que alguns deles trocavam olhares discretos sobre o estado da criança, mas ninguém tinha coragem de questionar diretamente. Carla, percebendo qualquer desvio de atenção, logo reforçava o seu papel de mãe dedicada. Tem sido tão difícil cuidar dele, mas faço tudo com amor. A frase, dita em tom melodramático, contrastava com a forma fria como ela ajeitava a manta do bebê, sem sequer verificar se ele respirava adequadamente. Júlia sentia o próprio corpo endurecer diante daquela farsa, mas ainda sabia que precisava de esperar pelo momento certo para agir. Mais tarde, quando os convidados foram embora e a quinta começou a recuperar o silêncio natural da noite, Mariana entrou na cozinha a chorar, a segurar Diogo nos braços. Ele está muito mole, Júlia. Eu estou com medo. O pequeno respirava rápido, com a pele mais pálida do que nunca, como se cada segundo drenasse o pouco de força que restava. Júlia aproximou-se devagar, tocando na testa da criança e sentindo um calor febril que estava longe de ser normal. O biberão usado mais cedo ainda estava na pia, com um resíduo esbranquiçado no fundo que não desaparecia nem após 2 lavagens. Antes que pudessem examinar mais, ouviram um som distinto do salto da patroa a ecoar pelo corredor. O que é que estão a fazer com ele agora? Questionou a mulher com um olhar a avaliar cada detalhe da cena, como se buscasse culpadas que pudesse usar na sua narrativa manipulada. O peso daquela presença invadiu a cozinha como uma sombra ameaçadora, tornando claro que o perigo estava cada vez mais próximo. Quando o relógio marcou quase meia-noite, Júlia decidiu subir novamente ao quarto do bebê, movida por um impulso que não conseguia mais controlar. Ao abrir a porta com cuidado, encontrou o frasco que havia sido usado por Carla mais cedo deitado atrás da poltrona, como se alguém tivesse tentado escondê-lo à pressa. O vidro ainda estava úmido, com restos de um líquido mais denso no fundo. Ela pegou nele com as mãos trêmulas, sabendo que aquele objeto era mais do que um indício. Era um fragmento da verdade que estava a tentar emergir. Deu 2 passos para trás, respirou fundo e guardou o frasco dentro do bolso do avental. O bebê, fraco, soltou um chorinho que parecia um pedido de ajuda, e Júlia passou a mão na sua testa com uma delicadeza silenciosa, prometendo a si mesma que não deixaria aquilo continuar. A casa estava quieta demais, como se esperasse a próxima peça cair. E o mais assustador era saber que os maiores segredos ainda estavam guardados para a segunda metade daquela história. A madrugada entrou pela quinta como um manto pesado, cobrindo cada cômodo com um silêncio que parecia avisar que algo decisivo estava prestes a acontecer. E Júlia caminhava pelos corredores com passos lentos, carregando no bolso o frasco encontrado atrás da poltrona, como quem carrega uma verdade que ainda não podia ser dita em voz alta. A luz fraca dos candeeiros alongava sombras pelo chão de mármore, criando desenhos distorcidos que a acompanhavam enquanto ela subia a escada em direção ao quarto do bebê. Mariana havia adormecido novamente, exausta depois de horas de tensão, e o pequeno respirava com dificuldade, o peito a subir e a descer num ritmo que parecia ameaçar falhar a qualquer momento. Júlia aproximou-se devagar, observando a pele pálida, os lábios levemente arroxeados, o suor gelado na testa, sinais que ela conhecia bem demais para ignorar. O instinto de farmacêutica, enterrado durante anos, despertava dentro dela como uma chama que se recusa a apagar, a dizer que aquele bebê estava a minutos de um limite perigoso, mesmo que o grande segredo por trás de tudo ainda estivesse guardado nas sombras. Ao amanhecer, Carla surgiu na cozinha com um sorriso ensaiado demais, pedindo que o pequeno almoço fosse servido com pressa, como se estivesse atrasada para um compromisso importante. O olhar dela percorria cada canto da sala, a vasculhar rostos, a tentar encontrar sinais de desobediência entre os funcionários. Hoje vai ser um dia decisivo para mim, comentou, cruzando as pernas e mexendo no telemóvel com irritação contida. Júlia manteve o semblante neutro enquanto passava um pano na bancada de mármore, mas os seus ouvidos estavam atentos, captando cada palavra que saía daquela boca fria. Carla falava sobre uma entrevista futura, sobre possíveis campanhas, sobre aparições públicas que renderiam prestígio e dinheiro. E cada frase revelava que ela não via o filho como um ser humano, apenas como uma peça de um teatro cuidadosamente montado. Diogo, àquela hora, estava no andar superior, fraco demais para reagir, e a tensão que crescia dentro de Júlia ameaçava transbordar se ela não encontrasse o momento certo para agir. A situação piorou quando, pouco antes do almoço, Mariana desceu as escadas a correr, com Diogo nos braços e lágrimas nos olhos, tentando controlar o desespero que transbordava da sua voz. Ele está a desfalecer, Júlia. Ele está a desfalecer, repetiu com o corpo a tremer. Carla correu até à sala não para ajudar, mas para tomar o bebê nos braços com uma teatralidade ensaiada, como se estivesse a ser filmada. Meu Deus, o que é que vocês lhe fizeram? Exclamou, já a preparar o discurso pronto para culpar outras pessoas.
Júlia observava tudo de longe, controlando o impulso de arrancar a criança dos braços daquela mulher. No canto da sala, o biberão recém-usado repousava sobre a mesa com um resíduo esbranquiçado no fundo, mais denso, mais suspeito do que em qualquer outro dia. O ambiente ficou tão tenso que até os empregados pararam o que faziam, a observar a cena com olhos assustados. Cada segundo parecia empurrar todos para um abismo cuja profundidade ninguém ainda conhecia. Quando Carla percebeu que o bebê não reagia, a encenação tomou outro rumo. Ela começou a gritar por socorro, a correr de um lado para o outro com a criança ao colo, mas não permitia que ninguém se aproximasse para ajudar de verdade. Júlia tentou dar um passo à frente, dizendo com calma: "Deixe-me ver, senhora, eu posso ajudar." Mas a mulher recuou imediatamente, estreitando os olhos como uma fera encurralada. "Já fez demais." "Não toque no meu filho", gritou com a voz a rachar de falsidade. Mariana chorava desesperada, pedindo para chamarem uma ambulância, mas Carla ignorava-a, presa no seu próprio teatro cruel. Júlia, percebendo que a situação chegava a um ponto crítico, deu volta por trás da mesa e segurou no telefone fixo, discando o número de emergência com mãos controladas, mesmo sabendo que seria repreendida por isso. O choro fraco do bebê, quase inexistente, ecoava como uma última tentativa de sobreviver a algo que ninguém mais ousava nomear. O carro da equipa de emergência estacionou à porta minutos depois, trazendo consigo uma pressa que contrastava com a postura calculada da patroa. Gonçalo e Beatriz, os dois elementos da equipa, entraram na quinta, analisaram o bebê rapidamente e, ao notar a respiração irregular e o estado geral de extremo abatimento, perguntaram o que ele havia ingerido. A mãe respondeu rapidamente: "Ele está assim há semanas. Acho que é algo genético." Júlia, mantendo a postura, ficou ao lado de Mariana, que mal conseguia sustentar-se em pé de tanto nervosismo. Carla continuava o seu espetáculo, a falar alto, a inventar sintomas, a tentar ocupar espaço suficiente para impedir que outros questionassem a sua versão. Mas, enquanto ela tentava controlar a narrativa, Júlia percebeu que Gonçalo havia encontrado o frasco escondido sob o cobertor do bebê, o mesmo tipo de frasco que ela guardara no bolso durante a noite. O homem franziu a testa, observou o conteúdo e trocou um olhar rápido com a colega, como se algo começasse finalmente a fazer sentido. A saída apressada da ambulância deixou a quinta em frangalhos emocionais, e os empregados observavam do portão a cena a desenrolar-se enquanto Carla embarcava no veículo, ainda a gritar acusações aleatórias. Júlia e Mariana ficaram no passeio, a tremer, como se tivessem sido arrancadas de um furacão. "Ele vai melhorar, não vai?", murmurou Mariana, segurando a mão de Júlia com força. A empregada de limpeza tentou responder, mas a sua mente estava preenchida por cálculos, análises, lembranças do passado que se cruzavam com o presente e formavam um desenho quase completo, um desenho que ainda precisava de uma peça crucial para se revelar por inteiro. Miguel, o motorista da família, que havia observado tudo com uma expressão preocupada, aproximou-se de Júlia e disse: "Se tiver algo a dizer ao patrão, é melhor juntar coragem, porque ele está a voltar." A frase caiu como um peso no ar, a anunciar que as próximas horas não seriam apenas tensas, seriam decisivas para o futuro de todos. Naquele fim de noite, com a quinta parcialmente vazia e um silêncio inquietante a ocupar todos os espaços, Júlia caminhou até ao quarto vazio do bebê e ficou em pé diante do berço. O cobertor ainda guardava o calor recente da criança, e o quarto, tão grande e luxuoso, parecia mais frio do que nunca. Ela abriu a gaveta da cômoda e encontrou outra embalagem, pequena, lacrada, idêntica às que vinha a observar nos últimos dias. Ao segurá-la contra a luz, algo finalmente se alinhou dentro da sua mente, uma confirmação silenciosa que ela vinha a temer desde o início. Mas, mesmo agarrando aquela peça final do puzzle, ela sabia que o momento de revelar a verdade ainda não havia chegado. Os maiores segredos estavam prestes a transbordar, e seria preciso esperar apenas mais um movimento, mais uma virada, para que tudo ficasse exposto. E, naquele silêncio profundo, Júlia sentiu que o pior e o mais revelador ainda estava por vir. O Hospital Distrital de Évora estava tomado por um frenesim silencioso quando Rui chegou à pressa, atravessando o corredor como quem tenta recuperar anos perdidos em pouco espaço, e a presença dele parecia rasgar o ar carregado de tensão acumulada por horas. Os médicos falavam baixo, a consultar exames, enquanto Carla encenava desespero no canto da sala, a repetir frases prontas como: "Eu fiz tudo por ele." Mesmo que Diogo, frágil e adormecido sob medicação, respirasse como quem luta contra algo muito maior do que uma simples doença. Júlia observava de longe, com as mãos cruzadas junto ao corpo e o coração a bater num ritmo acelerado, sentindo que aquele era o momento que ela temia, mas também esperava. Rui olhou para a esposa, depois para a criança, e algo no seu rosto desmoronou num silêncio mais alto do que gritos. A ficção perfeita em que ele acreditou durante tanto tempo começava a desmoronar, e o fio que segurava a verdade finalmente começava a romper-se diante de todos. O doutor Manuel Santos chamou Rui e pediu que ele se sentasse antes de ouvir os resultados, o que já anunciava a gravidade do que viria a seguir.
Ele explicou que a criança apresentava sinais claros de intoxicação repetida, detalhando níveis, substâncias e consequências que deixaram o pai atônito, incapaz de formar palavras por longos segundos. Carla tentou interromper, dizendo que tudo devia ser culpa das funcionárias, mas o médico levantou um dos frascos encontrados, o mesmo que Júlia havia guardado na noite anterior, e apontou as evidências químicas presentes ali. Isto não veio de um erro, isto veio de uma rotina, afirmou com firmeza. Júlia permaneceu imóvel, observando Rui encarar a esposa com um olhar que misturava incredulidade, raiva e dor profunda. Isso é verdade? Perguntou ele com a voz baixa e trêmula. A mulher tentou aproximar-se, inventando histórias improvisadas, mas o peso da realidade finalmente impunha-se e as palavras dela caíam no chão como vidro quebrado. Enquanto a discussão tomava forma, Miguel aproximou-se de Júlia e murmurou: "Mostra agora." Ele precisa de ver. A empregada de limpeza respirou fundo e caminhou até Rui, entregando-lhe o telemóvel com as provas que vinha a reunir em segredo. As fotos dos frascos, os horários, as anotações, os vídeos rápidos dos momentos suspeitos. Tudo estava ali, organizado por alguém que tinha sido silenciada durante anos, mas que agora encontrava a coragem que faltava. Rui deslizou o dedo sobre o ecrã, e a cada imagem os músculos do seu rosto contraíam-se mais, revelando a dor de um homem que descobria não apenas a traição, mas o risco real de perder o próprio filho. Quando levantou o olhar, encarou a esposa com uma frieza inédita e disse: "Tu quase mataste o nosso filho." "E porquê?" A pergunta ecoou pelo corredor como uma sentença, e o silêncio dela, finalmente sem máscara, dizia mais do que qualquer justificação. Carla recuou alguns passos, percebendo que a narrativa cuidadosamente construída se estava a desfazer diante dela, e o seu rosto contorceu-se entre nervosismo, raiva e perda de controlo. Tentou acusar Júlia novamente, dizendo que a empregada de limpeza tinha inveja da família, que estava a armar tudo, que queria destruir a sua vida, mas desta vez ninguém acreditou. Mariana, com a voz trêmula, confirmou detalhes que presenciou. O Dr. Manuel Santos reforçou que os exames não mentiam. Miguel explicou que vinha a observar comportamentos estranhos havia semanas. E Rui, com lágrimas contidas, apenas repetia: "Eu confiei em ti." Sem saída, a esposa fugiu para o corredor, mas foi seguida por seguranças, chamados pelo hospital, enquanto o caso começava a tomar proporções legais que escapavam ao seu controlo. A farsa perfeita desmoronava por todos os lados, e a quinta que antes parecia intocável começava a ruir no coração da cidade. Com a mãe contida e Diogo finalmente estabilizado, Rui pediu um momento a sós com Júlia. A empregada de limpeza, ainda insegura, aproximou-se devagar, temendo ser culpada por algo. Mas o homem apenas segurou o telemóvel dela com cuidado e disse: "Você salvou meu filho." A frase simples e firme caiu sobre Júlia como um peso e um alívio ao mesmo tempo. Durante anos, ela havia sido tratada como culpada por algo que não fez, carregando um rótulo injusto que destruiu a sua carreira. Agora ali, diante daquele pai desfeito, ela finalmente recebia um reconhecimento que jamais imaginou ouvir. Rui pediu que ela contasse tudo desde o início, e Júlia explicou cada detalhe com uma clareza tranquila, sem exageros, apenas a relatar factos que foram ignorados por tanto tempo. Cada palavra dela costurava a verdade que antes estava fragmentada. E o pai escutava como quem tenta recuperar o tempo perdido com o próprio filho. A notícia espalhou-se rapidamente, e em poucas horas repórteres cercavam o hospital. As câmaras tentavam captar qualquer movimento, e a história começava a ganhar forma nas redes sociais. Mas, ao contrário do que Carla planeava, ela não era retratada como uma mãe sofredora, mas sim como suspeita de um crime que chocava o país. Já Júlia, a empregada de limpeza discreta que sempre trabalhou em silêncio, aparecia em relatos como uma mulher que percebeu os sinais antes de todos e agiu quando ninguém mais teve coragem. Mariana, emocionada, abraçou Júlia e disse: "Eu sabia que ias conseguir ajudá-lo." As autoridades chamaram Rui para prestar depoimento, e ele fez questão de mencionar diante de todos que a empregada de limpeza fora a responsável por salvar a vida da criança. A verdade finalmente começava a ser contada, e a quinta que antes escondia segredos era agora cenário de manchetes que escancaravam o que antes havia sido enterrado. Dias depois, com a esposa afastada por ordens judiciais e o bebê finalmente a recuperar as forças, Rui tomou uma decisão que mudaria para sempre o destino de Júlia. Ele aproximou-se dela na sala silenciosa do hospital, onde ela dobrava roupas com o mesmo cuidado de sempre, e disse: "Eu quero-a perto dele e perto de mim. Confio em si mais do que em qualquer pessoa que já trabalhou na minha casa." Entregou-lhe então uma carta oficial, a reinstalá-la como governanta da quinta, com um salário alto e total autonomia, além de mencionar que a iria ajudar a recuperar o que perdeu no passado. Júlia segurou o papel com as mãos trêmulas, sentindo que, pela primeira vez em anos, a sua vida era reconstruída sobre verdades e não sobre injustiças. Diogo, agora mais forte, estendeu-lhe a mãozinha.
Um gesto simples que encerrou a história com uma promessa silenciosa de recomeço. E, mesmo com tudo o que foi revelado, a maior reviravolta daquela quinta ainda era a ascensão inesperada da mulher que todos julgavam comum demais para ser heroína. E agora que chegou até aqui, conte-me em que parte desta história o seu coração acelerou mais. Porque histórias assim lembram-nos de uma coisa importante. Nem sempre o herói é quem tem dinheiro, título ou fama. Às vezes, o herói é quem limpa o chão, quem ninguém enxerga, quem carrega um passado pesado, mas mesmo assim escolhe salvar vidas quando o mundo inteiro vira o rosto. Se esta história o tocou, se o fez sentir raiva, esperança, alívio ou revolta, não se esqueça de deixar o seu gosto, porque isso ajuda imenso. Comente aqui embaixo o que faria no lugar da Júlia e se já viveu alguma injustiça em que ninguém acreditou. E, claro, subscreva o canal e ative o sininho, porque todos os dias há uma história nova. Histórias que inspiram, emocionam e mostram que até no lugar mais escuro pode surgir alguém capaz de mudar tudo. Obrigado por assistir e até à próxima história que vai mexer consigo.